Oi gente, hoje eu tô aqui toda empacotada nesse frio de lascar pra poder comentar com vocês alguns dos animes que merecem uma continuação urgente. Talvez alguns deles vocês já saibam até o que vai acontecer, seja porque leram no mangá ou então pegaram spoilers aí na internet, mas mesmo assim são animes de extrema qualidade que as temporadas acabaram de formas arrebatadoras e que a gente precisa ver animado o que vai acontecer. Então já deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal se não tiver inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade por aqui. Lembrando que se você é fã de animes, com certeza você deve ter vontade de desenhar os seus personagens favoritos. Então aqui na descrição tem um link de um curso totalmente online que custa menos de R$1 por dia para você poder aprender a desenhar fanart aí do seu personagem favorito. Depois clica lá para poder fazer o curso. Eu já vou começar a lista com Noragami, que apesar de não ser um anime tão recente, eu só assisti ele esse ano e puta merda, gente, foi assistir pra ficar frustrada por ele estar tanto tempo em hiato esperando por uma continuação. Se você não conhece, eu vou te dar um resumo bem rápido e superficial, e nele a gente basicamente acompanha a história do deus Yato, que está em busca de aumentar sua popularidade, né? Criar ali uma base grande de seguidores, e para isso ele faz algumas tarefas em troca de dinheiro, ou seja, por aí a gente já percebe que esse deus é meio picareta, né? Mas a verdade é que a história estabelece um vínculo familiar muito grande entre os três protagonistas, que são o Yato, que é o deus, né? O Yukine, que é um espírito que o Yato usa como arma, e a Hiyori, que é uma humana que acidentalmente ganhou a capacidade de sair do seu próprio corpo por causa de um acidente envolvendo aí o Yato. Só que, se no começo a gente acha que esse deus Yato é só um deus com uma personalidade confusa, depois a gente descobre que ele esconde várias coisas sobre o seu passado que vão sendo reveladas aos poucos, só que sem entregar tudo pra gente, né? Mas revela o suficiente pra gente entender o comportamento dele atual, né? E criar um desenvolvimento, uma evolução pro personagem que faz com que a gente se apegue a ele, né? Sinta as dores dele, as frustrações, as tristezas, como se fossem nossas mesmo. E no final da segunda temporada cria um gancho enorme que precisa de uma continuação mais do que urgente para quem é órfão recente como eu ou para quem é órfão antigo do anime poder acompanhar aí. O grande problema de Noragami é que na época que ele foi lançado, ele não vendeu material o suficiente, né, de Blu-ray e outras coisas que são vendidas para que o anime tivesse lucro suficiente que justificasse uma continuação. E até o mangá, que teve uma elevação boa das vendas durante a transmissão da primeira temporada e que é o maior intuito, né, de se fazer aí essas adaptações, acabou entrando em declínio de vendas na segunda temporada e tudo isso fez com que o estúdio nunca considerasse continuar ele, o que é uma pena, né? Eu ainda não fui ler o mangá, mas eu acho que eu vou ter que ler porque não parece que vai ter uma continuação um dia. Eu nunca fui muito de assistir animes de esportes e, pra falar a verdade, o único que eu tinha visto até hoje tinha sido Super Campeões na época que ele passava na TV Manchete, quando eu tinha uns 10, 11 anos na época, mais ou menos. E por insistência das minhas filhas, eu acabei dando uma chance pra Haikyuu, né, pronta pra criticar um monte ele, só que o que aconteceu foi totalmente o contrário, porque logo nos primeiros episódios eu fiquei tão presa na história de superação ali do Hinata dentro do esporte, que é o protagonista do anime, né, toda a dificuldade dele em progredir, treinar, a dificuldade de ser aceito, a superação das limitações físicas, que eu acabei terminando as 4 temporadas em uma semana. E, gente, de verdade, Haikyuu precisa de uma nova temporada e não só de uma nova, ele precisa de todas as temporadas para poder terminar de adaptar todo o conteúdo do mangá pra gente, né, continuar acompanhando aí o que é que vai acontecer no campeonato de primavera, que foi onde a 4ª temporada terminou. O lance do Haikyuu, eu acho que a história, né, ela é simples e isso fez ter tanto sucesso, porque o foco são nas emoções, não só durante as partidas, mas também nos treinos, nos encontros com os times rivais, né, entre uma partida e outra, com um apelo muito forte nos sentimentos de frustrações, de dúvida, indecisão, superação, da emoção causada por uma partida ganha ou de um limite superado, que ele simplesmente faz você torcer pro time do Karasuno, que é o time principal ali, e às vezes até para os rivais dele, como se a gente estivesse torcendo para um time da seleção brasileira em alguma Olimpíada. Eu não sei vocês, mas eu acho que eu vibrei mais pelas vitórias e pelas superações do Karasuno do que pela seleção brasileira de futebol em final de Copa do Mundo. Só que, apesar do sucesso absurdo que esse anime fez e faz ainda, ele precisa de uma nova temporada pra ontem, que tá parada, né? Saíram algumas outras coisas, mas que não são continuação. E tipo, pra
tá muito rápido, mesmo até porque o mangá já tá finalizado, então já tem todo o conteúdo aí, só esperando para ser adaptado. E é um absurdo que até agora a 5ª temporada não tenha chegado. Bom, Hunter x Hunter eu acho que não preciso nem da sinopse, porque todo mundo, ou quase todo mundo, conhece, né? Mas ele acompanha aí a saga do Gon, que sonhava em ser um caçador, e com isso, né, ter passe livre aí pra fazer várias caçadas incríveis na tentativa de encontrar o pai dele, que foi comprar cigarro e nunca mais voltou. O Gon consegue se tornar um Hunter, cria um laço de amizade com alguns outros meninos que também fizeram teste de admissão, lá como o Killua, o Kurapika, né, o Leório, e as temporadas vão abordando a trajetória deles ao longo da vida como caçadores, com vários acontecimentos. Acontece que no final do anime, atenção pro spoiler agora, cuidado, né, o Gon encontra o pai safado dele, né, e sem vergonha, só que várias coisas ficam em abertas na história, que no mangá teve continuação, mas que por problemas de saúde do autor até hoje não foi finalizado, já que ele vive entrando em hiato por causa desse motivo, o que faz com que o estúdio que fez a animação acabe nem podendo dar continuidade na adaptação, porque se eles chegarem no último capítulo lançado do mangá, o anime teria que ter aí fillers para poder preencher esse espaço, o que poderia causar um número imenso de pessoas desistindo de assistir, né? Porque também nunca se sabe quando vai chegar um capítulo novo do mangá e ninguém gosta de filler. Ou então acabar entrando em hiato indefinido de novo até juntar uma certa quantidade suficiente de capítulos do mangá para serem adaptados, o que poderia levar anos de espera. E se você tiver que esperar 5, 6, 7 anos entre uma temporada e outra, você perde muito do público que acompanhou desde o começo, né? E aí você precisa ficar sempre tendo que conquistar um público novo para que ele se mantenha em relevância, o que é muito difícil. Mas ele precisa disso para poder lucrar o suficiente, para poder pagar o investimento e esse tipo de coisa. Então, eu acho bem provável que nós ainda tenhamos algum dia, ou pelo menos ainda nessa década, uma continuação de Hunter x Hunter, mas que precisava vir, isso precisava. Em 2020, a Crunchyroll lançou Tower of God, que é uma produção original da plataforma, e se você não assistiu ou não se lembra dele, basicamente conta a história de um garoto chamado Ban, que passou a vida inteira vivendo dentro de uma caverna, sem amigos, sem interação humana com ninguém, até que um dia uma garota chamada Raquel encontra ele lá e passa a visitar e cuidar dele. Só que do nada a doida resolve entrar numa tal de Tower of God, porque ela queria ver as estrelas lá de cima, né, da torre, e abandona o Pia lá, coitado, sozinho, que acaba decidindo ir atrás dela dentro da torre. E lá dentro o negócio fica bem louco, porque ele precisa passar por uma série de desafios que podem até matar quem for reprovado ali. Muita gente morre, inclusive. Eu acompanhei semanalmente o anime, que teve 13 episódios, e nele a obra conseguiu construir uma rede complexa de personagens e de relacionamento entre eles, com vários mundos inteiros para serem explorados e descobertos dentro daquela torre, né? E tem vários ganchos que realmente prendem a gente em questões que acabam intrigando bastante quem tá assistindo e que fazem a gente querer as respostas. Fora o final absurdo, que eu não vou dar spoiler pra vocês, né? Vai que você não assistiu, mas que faz você sentir uma mistura de ódio, revolta, desespero pelo que acontece lá, que é... Ai, eu tive vontade de matar uma pessoa. O anime foi muito aguardado pelos fãs, teve uma boa recepção, um bom público, e ele é baseado numa webtoon que já tem uma caralhada de capítulos lançados, gente. Então são mais de 10 anos de material para serem adaptados. Então o questionamento é... por que mesmo com tudo isso a Crunchyroll simplesmente não deu nenhuma continuação, nenhuma confirmação, pelo menos, né, de uma segunda temporada até agora? Porque tem muita coisa que ficou em aberto, muita coisa que precisa ser explicada, e o anime não foi nenhum fracasso. Então, o que espera aí para poder ter uma nova temporada, uma continuação para ser lançada, né? A gente quer saber o que vai acontecer, por mais que algumas coisas eu já saiba, porque eu fui ler lá na webtoon. One Punch Man, o shonen do super-herói careca que possui o soco mais forte do universo e que pode vencer qualquer inimigo com um murro só. Basicamente, essa é a trajetória do Saitama e vai por mim. Pode parecer idiota, mas o anime é muito bom. Ele é quase que uma sátira aos shonens que a gente assistiu a vida toda, com muitas cenas de humor e vários personagens bizarros, situações bizarras e uma animação absurda de boa, principalmente nas lutas da primeira temporada. E apesar de ser previsível que o Saitama vai ganhar toda e qualquer luta, né, já que ele é o cara mais forte do mundo, acompanhar a frustração dele por nunca encontrar alguém tão forte quanto ele é extremamente gratificante justamente por isso. Ele tá lá tão entediado em ser o mais forte que as coisas que acontecem ao redor dele, né, como um pernilongo que ele não consegue matar,
fazem com que a gente queira seguir na história pra ver tudo que vai rolar. E também pra ver ele vencendo todo mundo com um soco só, porque isso é muito gratificante. Apesar de ter aí uma especulação de que a terceira temporada já esteja sendo produzida, né, e que de acordo com um site gringo aí, que eu não sei nem falar o nome, ele iria chegar agora em 2022, nada foi confirmado oficialmente. Então, só resta a gente esperar. E uma menção honrosa aí pra Black Clover, que a gente sabe que vai ter continuação, mas que até agora também não foi confirmado nada em relação ao anime. A gente tem o filme que já foi anunciado e tá vindo logo aí, né, mais ou menos logo. Mas mesmo assim, se a Perro quiser aí falar quando é que vai vir o anime de Black Clover, a gente agradece também, tá bom, Perro? E vê se faz umas lutas melhores, porque algumas foram um pouco frustrantes na animação, apesar da história ser foda. Bom, gente, é isso. Se tem algum anime que eu não citei, com certeza tem vários animes que eu não citei aqui na lista, deixa aqui nos comentários que eu quero saber quais são os animes que vocês estão esperando muito continuação e quem sabe eu posso até fazer uma segunda parte desse vídeo depois pra vocês, tá bom? Com os animes que vocês estão esperando. Beijos, meus lindos. Tchau.